Estamos começando mais uma aula. Essa aula que nós faremos hoje é uma aula de Steck and Whack, é uma técnica bastante fácil, com muito carinho. Executaremos um jogo americano onde as possibilidades são imensas. Podemos estar executando de caminho de mesa, toalha de mesa, colchas ou o próprio americano em si, que é uma coisa bastante simples. No que consiste essa técnica? Essa técnica consiste em você empilhar os tecidos e cortar todos juntos. Para o americano, eu vou passar as medidas precisas, que são 47 por 45. A largura do tecido, eu divido ela em 3 partes, relativamente iguais. Se ela for maior, a largura do tecido for maior, não há problema, ok? Os tecidos que eu escolhi foi uma composição, uma família de tecidos salmão. Eu tenho poás, tenho liso, tenho texturado e tenho, claro, o floral. O floral, ele dá muita leveza ao nosso trabalho, ele alegra bastante. É uma cor neutra, combina nos ambientes, tanto para o inverno quanto para a primavera, mesmo no verão ele é bastante apropriado, ok? Passamos o nosso tecido de maneira adequada, sempre, da mesma forma que guardamos. Então eu tenho o comprimento do tecido dobrado ao meio, passado, dobrado novamente. Então eu tenho a largura do tecido com 1/4 da medida. Sanfono e preparo o tecido para corte. Todos os tecidos estão da mesma forma. Decido então a sequência desejada. Posso colocar e dispor da maneira como eu bem quiser, de acordo com o meu gosto. Corto todos eles com 45 centímetros de altura, que é a altura do americano, e a largura que eu determinei de 47 centímetros. Corto, então, essas fileiras, que nós chamamos de fileiras. Esta foi a sequência que eu desejei. Vocês podem estar mudando, preparando isso de uma outra forma, de acordo com o gosto de vocês. Vou passar os tecidos novamente, abrindo a largura do tecido, na ordem. Passo a ferro, empilho todos os tecidos na sequência desejada. Todos. Vou alinhar a orelha. Alinho a orelha e meço 47 centímetros todos os meus cortes. Eu já trouxe um passo adiantado aqui para vocês, que já estão eles todos cortados, ok? Fui cortando 47, 45. Decidi também que para esta técnica, o que eu preciso? Quero estar com os cortes irregulares. Para tal, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso daqui ao meio, visualmente, e vou fazer um corte irregular no centro e mais 2. Vamos para esse passo? Ok, para esse passo eu vou fazê-lo todo em pé. Sempre que eu corto em pé. E eu vou cortar o meu quadrado no sentido da horizontal. Nós estamos fazendo meio stack. Isso quer dizer o quê? Que eu terei somente curvas e linhas horizontais, ok? Me posiciono. Para ficar mais fácil, eu vou riscar para que vocês vejam. Aqui, aproximadamente, é a metade da minha altura. E eu vou fazer o movimento. Quanto mais acentuadas as curvas, maior será a minha dificuldade. Então, não ousem tanto assim. Fiz o primeiro, agora aqui eu vou dividir mais em 2 partes. Suaves, eu vou ter um trabalho bonito e interessante. Parte inferior, parte superior. Para as meninas mais experientes, não há necessidade de riscar, e sim de cortar. Uma coisa muito importante, tenham uma lâmina nova para esse trabalho, pois estaremos cortando 6 camadas de tecido, certo? Vou me posicionar e vou cortar sempre de baixo para cima. Então, a posição do meu corpo tem que estar agora, no caso, à minha esquerda. Abro o meu cortador, posiciono o dedo, posiciono o meu corpo
e vou cortar aleatoriamente fazendo curvas, não muito acentuadas. Primeiro, agora farei as minhas duas inferiores. E agora sim as minhas duas superiores. A firmeza na mão e a firmeza no corte garante um bom trabalho. Muito bem. Tenho todas as minhas camadas, as minhas fileiras cortadas. Um passo importante para esta técnica é etiquetar todas as partes. Com pedacinhos de fita crepe, eu coloco no extremo um pedacinho. Vou fazer isso em todas as fileiras e já vou estar marcando. Esse meu tecido é o tecido 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Então, o tecido salmão, ele é o tecido A. O tecido floral será o tecido B. Eu, da mesma forma, vou enumerar todos. Todos os tecidos até o F, pois eu tenho 6 tecidos. A minha escolha fora de 6 cores. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Este outro tecido será o C. Para finalizar, esta nossa cor é a cor F. A, B, C, D, E, F. Vamos para o nosso próximo passo adiantado. Agora nós vamos para o próximo passo, que eu já tenho ele adiantado, e é a preparação de montagem do stack. Essa técnica ela consiste em montar a sequência de cores e números em ordem numérica e alfabética, ok? Dessa forma, agora nós vamos estar montando a nossa sequência em ordem numérica e alfabética. Nós temos 6 cores A, B, C, D, E e F. Quem virá agora? O 2A ficará embaixo de onde? Do 6F. Porque o nosso F é a nossa última letra. O 2B embaixo do 1A. O 2C. Temos então ordem numérica e alfabética. Ora, nós teremos o início no A, no B e no C, a nossa ordem alfabética e numérica. A sequência será sempre alfabética e numérica. Vou montar aqui para vocês terem uma noção geral. A sequência é essa. Ok, meninas, colocamos agora então 6F. A nossa sequência está em ordem numérica e alfabética. Todas as nossas partes. Se eu coloquei, empilhei 6 tecidos, eu obterei então 6 partes. Todas diferentes, nenhuma igual à outra. Ao término, todos eles na mesa, montado, eu farei o quê? Riscos de junções. Com a canetinha que apaga. Aonde eu tiver esses riscos, eu vou colocar os alfinetes. Aonde eu estarei alfinetando. Principalmente nas partes mais curvas. Então, aqui, não há necessidade de muitas. Aqui, ó, que é uma curva mais acentuada.
bem certinho. O que alfinetarmos é o que nós obteremos de resultado. Se nós alfinetarmos de forma errada, ele ficará torto. Essa nossa sequência, a partir de agora, nós vamos empilhar desta forma cada uma dessas partes, dobraremos todos os conjuntos e vamos para a máquina de costura. Primeiro passo, alfinetar cada um deles, costurar de 2 em 2, 2 mais 2 mais 2, formamos o inteiro, aí sim nós passamos. A última coisa que faremos será a nossa passada, ok? Nossa pilha montada, vamos para a máquina de costura, alfinetar e costurar as nossas curvas. Costuraremos de 2 em 2, depois 4, depois 6, ok? 1 sobre o 2, alfinetaremos nestas marcas. Nas marcas. Na hora de executar esta costura, nessas curvas, o único cuidado que temos que tomar atenção é nesta junção. Um pezinho de máquina, não precisa começar e terminar com retrocesso. Chegou no alfinete, acomoda para ver se a curva está ok. Novamente. É uma questão de capricho e de cuidado. Até o final. Abrimos. Não passamos a ferro. Vamos agora 3 sobre o 4, 5 sobre o 6. Eu já trouxe aqui um passo adiantado para vocês verem. Então, eu tenho aqui a costura 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Costurei, não passei a ferro. Esta curva eu deixei já à mostra para que vocês vejam bastante acentuada. Da mesma forma, essa canetinha que eu utilizei para fazer as marcas é a nossa canetinha que apaga com o calor do ferro. Por isso, não podemos passar a nossa peça antes do término total de costura. Nesta hora, acomodamos. Sempre com atenção neste momento do alfinete. É um momento bastante delicado, que dá o indicativo de como estará a nossa curva seguinte. Acomoda e segue em frente. Eu também faço esta costura com o pedal, não vou no dedinho, por conta do para e eu necessito das minhas 2 mãos livres. Retiro os alfinetes e verifico. Observem que os meus pontinhos ligados aqui com o alfinete me dá muita precisão. Muita precisão. Eu também já trouxe para vocês um passo dele todo adiantado, aonde nós já estaremos passando, ok? Este é o meu passo adiantado. Neste meu passo adiantado, a minha ordem numérica permanece, a alfabética permanece. Eu ainda não tirei as minhas etiquetas. E vou começar a passar. Passo deitando todas as costuras para um solado. Neste momento, ó, eu começo passando, vai apagando as minhas marcas. A curva, a costura, ela já cai para o lado de maior conforto para ela. E apaga também já a canetinha com os riscos, já limpa o trabalho. Opa, esqueci um alfinete. Já neste momento eu estou com a minha peça pronta. Ela aparentemente é muito trabalhosa, mas é de um conforto muito grande o feitio dela.
E ela aquece, é uma coisa que você faz com prazer, te dá muita satisfação, pois a execução dela é bastante simples, não tenho muita preocupação. Já vou trabalhar com o forro, com a manta, e ao término do meu dia, eu já terei 6 peças de americanos para servir o jantar, uma boa taça de vinho, um bom risoto e uma boa companhia. Agora iremos então já colar. Vamos ver aqui atrás como ficou? Todas as minhas costuras, elas caem para um lado só. E já tenho a manta com o forro. Ó, permanece a mesma coisa. Sequência numérica e alfabética. Então essa parte aqui minha começava com 1E, 2F, 3A, 4B, 5C, 6D. Passei forro com a manta, pet sobre as duas partes e nós vamos agora quiltar. E vamos fazer uma coisa chamada quilting eco. O que significa quilting eco? Eu não vou costurar na vala, como de hábito eu faço. Eu venho até aqui, aumento o tamanho do meu ponto e vou me guiar onde? Aqui, nesta costura. Me baseio aqui. Coloquei no caso aqui uma linha de cor salmão. Vocês estarão com ela bastante à vista. E vou repetir aqui, ó. Me baseio aqui nessa costura. Preparo todas as minhas fileiras. Na sequência, faço uma coisa que chamamos de costura de segurança. Ela pode ser um zigue-zague, no meu caso aqui é o 03, e eu vou passar à volta dela todinha, para assim poder alinhar e dar o acabamento. Nessa hora, meninas, que vocês estão terminando esta peça, é a hora de pensar no tecidinho do acabamento. O tecidinho do acabamento, eu, Patrícia, vou sempre escolher o que realce mais. Sempre, sempre, a maioria das vezes, ou será 100% escuro ou 100% claro. Depende também muito do gosto de vocês. No meu caso aqui, eu fiz uma opção pelo meu tecido escuro. O zigue-zague me permite uma estabilidade bastante grande, não só no meu alinhamento, como também no meu acabamento. Vou fazer isso a volta toda e na sequência vou alinhar placa, régua, cortador. E vamos colocar o nosso acabamento. Eu escolhi o acabamento mais escuro, ele mede sempre 5,5 centímetros. Faço uma montagem em diagonal. Vocês já sabem que nós fazemos isso pela largura do tecido. E o acabamento é tradicional de colcha. Então, eu aplico pelo lado do direito, viro para trás, passo, dobrando, dobrando, dobrando. Estou bem tranquila em relação a isso. A minha preocupação hoje foi com a técnica. E a cor que eu escolhi aqui para vocês foi essa, foi o tom mais escuro. Certo? Desejo que todos tenham aproveitado e gostado, que apreciem a técnica e que executem essa mesma técnica com N outros produtos. Caminho de mesas, colchas. E numa próxima oportunidade nós voltaremos para ensinar vocês a fazerem um stack inteiro. Essa é apenas uma amostra. Obrigada.